Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de semicondutores. Hoje vamos falar do diodo retificador, tá bom? O diodo retificador é aquele que eu havia apresentado na aula passada, ok? Todos conhecem, é aquele que provém da junção de materiais tipo P e N, né? Isso nós chamamos de diodos retificador. Existem mais diodos, são formados de diferentes materiais, não esses daqui. Outros são formados por apenas materiais tipo P e outros são formados por apenas materiais tipo N e mais algo. Mas é essencial entender esse. Se você entende esse, vai entender com tamanha facilidade como é que funcionam os outros. Então é por isso que nós trabalhamos com esse como se fosse o único na parte teórica, tá bom? Então vamos falar do diodo retificador. O diodo de junção PN é chamado diodo retificador, ok? E vou colocar aqui um exemplo, né? Um diodo no circuito, ok? Mais ou menos assim. Esse diodo está polarizado diretamente, conforme conseguem ver, o polo positivo da fonte VS está conectado ao polo positivo do diodo, né? Não falei do símbolo, né? Aquela setinha que está lá em cima representa o ânodo, de baixo representa o cátodo, né? Esse daqui, ânodo, aqui temos o cátodo, né? Exato. Ánodo é o positivo, o cátodo é o negativo, tá bom? E vamos fazer aqui, ver a curva do díodo, né? Todos os díodos têm uma curva, eu posso dizer, igual, né? É semelhante, né? Em todos os gráficos. Então, nós vamos trabalhar essa curva como se fosse a única de todos os díodos. Tem algumas diferenças, mas são diferenças muito pequenas, em escalas macroscópicas, né? Então, são muito pequeninas mesmo. Então, vamos considerar esse gráfico que eu vou apresentar agora como se fosse um gráfico generalizado para todos os díodos, né? Então, todo díodo, em geral, de silício, tem uma tensão de joelho, né? A barreira de potencial, como falamos na aula passada, onde a partir dessa tensão o diodo conduz. E abaixo dessa tensão a corrente é aproximadamente zero, tá bom? E essa região aqui, a região positiva, nós chamamos de região direta, onde o diodo conduz. Essa região negativa, quando polarizamos o diodo reversamente ou inversamente, nós chamamos de região inversa ou região reversa, tá bom? Como havíamos falado, né? O último tema a ser abordado na aula passada foi a ruptura, né? O efeito avalanche, vejam só. Na ruptura, quando nós atingimos a tensão de ruptura, o que vai acontecer? A corrente vai tender a crescer. Mas, aqui, né? Não é qualquer diodo que vai conduzir nessa região. Os diodos normais não conduzem nessa região porque não foram projetados para isso. Então, o diodo que foi projetado para isso, por exemplo, é o diodo Zener. Não é o único, mas é o mais conhecido, né? O diodo Zener foi projetado para funcionar nessa região aqui, na região de ruptura. E também funciona na região direta, tá bom? É mais ou menos isso. É por isso que os diodos normais não são usados aqui, porque vão se danificar, não foram projetados para isso. Ok, dado isso, já entendemos como é que funciona o gráfico de todos os diodos, posso assim dizer. Vamos passar aqui para entender como é que o diodo se polariza num circuito, né? Já vimos lá que polarizar um diodo é conectar o polo positivo no positivo e o negativo no negativo. Ótimo, mas num circuito dificilmente vamos descobrir quem é mais, quem é menos na bateria, né? Então vamos. Temos aqui, por exemplo, esse é simples, podem ver aqui, né? Eu vou colocar aqui o sentido da corrente, vejam só. A corrente faz assim, desce. Vejam só, sabemos que o sentido convencional da corrente é ser do polo positivo, né, para o negativo. E o mesmo se verifica aqui, veja só. Já vimos que aqui é ânodo, aqui é cátodo, então mais menos. Ou seja, para saber se o diodo está polarizado diretamente, o sentido da corrente deve apontar no sentido da seta. Podem usar essa ideia também, é válida, mas também podem usar o sentido convencional, tá bom? É mais ou menos isso. Então, logo, esse diodo está polarizado diretamente. E nesse circuito aqui, né? Como é que vamos descobrir? A fonte está lá. Aqui temos uma queda, aqui temos uma queda. Dificilmente vai saber o sinal da fonte aqui. Então, dificilmente vai saber qual é o sinal daqui. Então, o que nós vamos fazer não temos valores, né, para calcular. Temos que descobrir a polaridade sem nenhum valor. O que eu vou fazer aqui, né? Eu posso usar o teorema de Thevenin, porque Thevenin faz o quê? Substitui uma carga, vou supor isso como uma carga, num circuito linear como esse, por uma fonte de tensão em série com uma resistência. E esse circuito, quando eu transformo esse circuito, será simples. Se eu transformar assim, será simples. Então, esse
Essa resistência que vou encontrar aqui, vou encontrar a resistência de Thevenin, vou achar a tensão de Thevenin, logo conhecerei a polaridade do diodo. Então vamos. Vamos primeiramente, né, para o cálculo dessa resistência. Temos aqui o circuito equivalente, né? É só curto-circuitar a fonte, retirar a tua carga em estudo e medir a resistência, né? Se for a ver, aqui nós vamos medir, vou colocar o nosso amímetro em relação à Terra. Esse Terra aqui está a dizer que esse ponto aqui é o mesmo que esse. Logo, se esse ponto é o mesmo que esse, e nós estamos a medir desse ponto em relação a esse, quer dizer que R1 e R2 estarão em paralelo. Logo, a nossa resistência de Thevenin será igual ao produto pela soma, tá bom? E falta a tensão de Thevenin. O que nós vamos fazer é devolver a fonte e deixar o circuito e remover a carga em estudo, né? Que é esse todo ramo é a nossa carga. Então nós vamos fazer o quê? Vamos medir também o potencial, ou a diferença de potencial em relação ao terra, tá bom? É mais ou menos o que nós vamos fazer. Se for a ver esse potencial aqui, está aqui, logo R1 está em série com R2, em relação a essa fonte aqui. Então nós vamos fazer o quê? Conheço a teorema de Thevenin, então isso aqui de ser paralelo não vos incomoda muito, acredito eu. Então, vou calcular aqui a tensão de Thevenin, eu optei aqui por usar o divisor de tensão. Ficamos com mais ou menos dessa forma aqui. E o nosso circuito equivalente, né? Será mais ou menos esse, né? Uma fonte de tensão em série com a resistência de Thevenin. Se for a ver agora, quando eu traço o sentido do corrente, vamos ver que o sentido do corrente vai de acordo com o sentido do diodo. Logo, esse diodo está polarizado diretamente. Não tenho nenhum número, tá bom? E essa ideia que vão usar, mas nem sempre vocês vão conseguir transformar o circuito para Thevenin, né? Teremos um diodo lá, nós falamos que deve ser um circuito linear. Só tem resistências e fontes. Não diodos, não nada. Não deve ter componentes lineares. Então, dificilmente vai encontrar um ramo só apenas, ou seja, um grupo de resistência, um grupo de circuito, né? Uma parte do circuito com elementos lineares. Dificilmente vai encontrar isso. Esse é um caso particular. Então, para que é válido? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos passar para o próximo passo. Já sabemos como é que o diodo está polarizado. Então, vamos falar também das aproximações do diodo, né? O diodo ideal é a primeira aproximação. O diodo ideal também é visto como um diodo que funciona como um condutor perfeito, né? Ou seja, a sua resistência interna, ou a sua resistência é zero quando polarizado diretamente, tá bom? Esse aqui é um diodo ideal polarizado diretamente. A sua resistência é zero, ok? Quando polarizado reversamente, funciona como um circuito aberto, logo a sua resistência é infinita, tá bom? É mais ou menos o que eu queria deixar aqui. O gráfico, né, que fala disso, é esse daqui. Da corrente em relação à tensão, ficamos com mais ou menos isso. Essa região aqui, né, quando nós polarizamos o diodo reversamento, vai funcionar como o quê? Uma chave aberta. E quando nós polarizamos aqui diretamente, a tensão vai manter zero, mas vai funcionar como uma chave fechada, né? Então, quando nós estivermos a calcular, nós vamos substituir o diodo, se estiver, bastou descobrir que o diodo está polarizado diretamente, vamos substituir com uma chave fechada. Bastou descobrir que o diodo está polarizado reversamente, vamos substituir com uma chave aberta, tá bom? Então, dificilmente você vai saber com que chave você vai substituir, então tu vais substituir com uma, calcular, se ver que o resultado não é aquele esperado, tu vais mudar, tá bom? É mais ou menos isso, então vamos aqui no exemplo. Eu vou usar esse circuito aqui, né? Aqui já vimos que esse diodo aqui está polarizado diretamente, já vimos lá usando o método Thevenin. Então, eu vou recorrer logo à polarização direta, tá bom? Se não tivesse, eu ia fazer o quê? Ia escolher uma polarização, por exemplo, se eu escolher direta, calcular a corrente que vai nesse sentido. Se eu ver negativo, significa que a corrente vai assim. Logo o diodo estará aberto. Mas veremos isso nos exercícios dos próximos vídeos, então nada mal. É só entender como é que funciona essas duas aproximações. Então vou fazer o quê? Vou substituir esse circuito. Então vou substituir esse circuito fechado, né? Já vimos que está polarizado diretamente. Vou substituir com uma chave fechada. E depois daqui eu vou representar os sentidos das correntes, né? Vou representar os sentidos das correntes e escrever a equação do nó A, que é I1 igual a I2 mais I na carga, tá bom? I1 daqui, que está a convergir, é igual às duas que divergem, tá bom? E substituindo aqui, na forma que vimos aqui, que é a diferença de potencial dividido pela resistência R1 vai me dar a corrente I1. Aqui a diferença de potencial dividido por 2 é a corrente I2. Diferença de potencial dividido por L é a corrente IL, tá bom? É mais ou menos isso.
E isolando aqui VA, vamos ficar com essa forma feia, né? Vamos ficar com essa forma feia e vou substituir aqui essa forma pelos respectivos valores, né? Vocês conseguem ver aí na tela, desculpa. Eu coloquei 10 volts aqui, mas são 36, tá bom? Estamos a trabalhar com 36, foi uma falha. Ficamos aqui com 4 volts. E encontrar 4 volts, eu só estou a trabalhar com a carga RL, né? Não vou calcular todas as correntes. Estou muito preocupado com esse ramo que tem o diodo, né? E a corrente que eu vou encontrar aqui é a corrente que passa no diodo, tá bom? Já que questão é séria. Calculando aqui a corrente, vamos ficar aqui com a diferença de potencial dividido pela resistência, logo a corrente IL será igual a 4 mA, tá bom? Esse 4 mA não é um bocado próximo, né? Mas não é o resultado real. Não é o resultado real. Então nós vamos fazer o quê? Vamos optar por outras aproximações. Depois eu vou testar no modo simples para vocês verem como aqui qual é essa corrente e qual é a aproximação ideal, né? É a ideal ou a segunda que nós vamos falar agora. Então, já vemos que a corrente é essa aqui, vamos falar também da segunda aproximação. Então, a segunda aproximação diz o quê? Que o diodo, quando está polarizado diretamente ou reversamente, vai funcionar como uma chave aberta em série com uma tensão, essa tensão de joelho, tá bom? E quando está polarizado diretamente, vai ser o quê? Uma chave fechada em série com uma tensão. A partir dessa, quando chega na região direta, ou seja, quando atinge essa tensão 0,7, a corrente vai crescer e a tensão no diodo vai manter, tá bom? Essa aqui é a posição direta, usando a segunda aproximação. Então, visto isso, vamos voltar também no circuito, esse daqui, mesmos resultados, mesmos valores. Então, vou fazer o quê? Vou substituir o diodo da segunda aproximação por uma fonte fechada em série com uma tensão, ok? Já vimos que o diodo está polarizado diretamente, tá bom? Vou fazer o quê? Remeter aqui também o sentido das correntes, equação do nó, daqui. Desculpa, esqueci de colocar A aqui. Ficamos com mais ou menos isso, né? Ficamos com a equação do nó igual a isso aqui. E calculando isso, né? Isolando VA, substituindo aqui pelos valores, vamos obter 4,47 volts. Se não me engano, é mais ou menos isso. E depois de calcular essa tensão, nós vamos calcular o quê? Eu estou preocupado só com esse ramo aqui. Vou calcular a corrente, né? Vou calcular a corrente, é 4,47 daqui, menos 0,7, menos 0, dividido para que é 1K, logo a minha carga será igual a 3,77 mA. E se for a ver aqui, né, eu vou fazer o quê? Vou chamar aqui, desculpa, já me esqueci. Mostrar barra de tarefas. Vamos aqui no modo sim, só para verem. Lá encontramos 4 mA no exercício anterior e aqui nós encontramos 3,77. Vamos nesse ramo aqui medir a corrente. Coloquei um diodo. Desculpa. Às vezes buga. Aqui F5. Temos aqui. Se for a ver, a corrente aqui é de 3,80 mA, né? Conseguem ver aqui? 3,80. Ele está a dar negativo porque o sentido aqui, vocês conseguem ver que a seta está mostrando o sentido contrário. É lógico que a corrente está a descer. Então, é isso. 3,80. Se for a ver, aquele 4 mA que eu encontrei e 3,77, qual é que está mais próximo? É 3,77, lógico. Então, a segunda aproximação é a melhor. E nós vamos usar nos cálculos a segunda aproximação, tá bom? Vamos usar nos cálculos a segunda aproximação, ok? E então, já vimos que a corrente mais próxima é da segunda aproximação. Então, temos aqui também a terceira aproximação, né? A terceira aproximação faz o quê? Ele diz que nós, quando a corrente, ou seja, quando nós atingimos a tensão do joelho, a corrente tende a crescer linearmente, né? Ele faz o quê? Ele substitui na região reversa, né? Com uma chave aberta, insere com uma tensão e a resistência do corpo. A resistência do corpo é a resistência equivalente, né? Se for já ver, o material tipo N por si só funciona como um resistor de carbono, o material tipo P também. Então, se você for a medir a resistência do material separado
e depois somar, tu vais encontrar a resistência do corpo. As validades mostram isso, o Imavino tem uma formulinha aí para calcular, que não vou deixar passar aqui, também não estou preocupado com essa aproximação, nós vamos usar nos nossos circuitos a aproximação, a segunda aproximação. Isso aqui só estou a colocar só para ter noção da existência, tá bom? Ficamos aqui, a região direta também ele faz o quê? Uma chave fechada em série com uma resistência do corpo. Então é isso. E a nossa aula termina por hoje. Muito obrigado e até a próxima.